Bom, vamos aqui olhar a nossa tabela auxiliar. Aqui, ó, você tem os valores para x e aqui você tem os valores para y. Então, vamos começar. Nesse caso desse exercício aqui, o exercício fala assim: a tabela abaixo mostra a produção em toneladas por hectare de uma certa cultura em função de adubação orgânica durante 5 anos. O X vai ser a adubação orgânica e o Y vai ser a produção da cultura. Então, se eu colocar 2 toneladas de adubação orgânica, eu vou ter 48 toneladas de produção da cultura. Se eu colocar 4 toneladas de adubação, eu vou ter 56 de adubação de produção da cultura. Se eu colocar 5 toneladas de adubo, vou ter 64 de produção de cultura. Então, aqui na nossa tabela auxiliar, a primeira coisa que a gente vai fazer é a próxima coluna, que é x vezes y. Então, vamos pegar aqui a nossa tabela, a nossa calculadora, vamos zerar ela. Shift Mode 3 igual. Está zerada. Então, vamos fazer primeiro 2 vezes 48, 96, 0. 4 vezes 56, 244. 5 vezes 64, 320. 6 vezes 60, 360. 8 vezes 72, 576. Certo? Agora a gente vai fazer a soma aqui das colunas. Esse aqui, ó, é o sinal de somatório. Então, vamos somar todas as variáveis, todos os elementos da variável x. 2 mais 4, mais 5, mais 6, mais 8. 25. Do y agora, 48 mais 56 mais 64 mais 60 mais 72. 300. Agora, do x vezes o y, 96 mais 225 mais 320 mais 360 mais 576. 1576. Agora a gente vai fazer aqui, a próxima coluna é x ao quadrado. Então, x ao quadrado, que é o 2, né? 4. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Agora a gente vai fazer o y ao quadrado. Antes, vamos somar aqui. 4 mais 16, mais 25, mais 36, mais 64. 145. Agora vamos fazer a coluna do y ao quadrado. 48 ao quadrado, 2.304. 56 ao quadrado, 3.136. 64 ao quadrado, 4.096. 60 ao quadrado, 3.600. E 72 ao quadrado, 5.184. Agora vamos fazer o somatório deles. Certo? Agora vamos ver um jeito mais rápido de fazer, que isso aqui demora muito tempo pra gente fazer, né? Então, mode 3, regressão linear 1. Certo? Agora ela já está aqui configurada para regressão linear. Então, vamos colocar os valores. Cada valor desse é um par ordenado. Certo? Então, o que separa o par ordenado? A vírgula. Certo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 2,48 m+, que é a memória. 4,56 m+. 5,64 m+. 6,60 m+.
8,72 m+. Esse N quer dizer que tenha 5 pares ordenados. Então, ó, 5 pares. Então, a gente fez certo. Agora, vamos ver se tá dando certo o que a gente colocou aqui. Shift 1. Para a tabela de x ao quadrado, que é essa tabela aqui, ó, 1 igual 145. Dá pra ver aí? Agora, vamos ver aqui, ó, somatório de x só. Tá vendo aqui, ó? Somatório de x, eu vou apertar o 2 e vou dar igual. 25. Tá dando igual, ó. Agora, a coluna de y. Shift pro lado, ó. Tá vendo aqui, ó? Somatório de y, 2. Igual. 300, ó. Shift 1. Agora eu vou fazer aqui, ó. O do y ao quadrado. Tá vendo aqui? 1. 18.320. Tá dando certo, ó. Agora vamos fazer aqui essa do meio. Que é essa aqui, ó. Somatório de x e y multiplicado. 1576. Tá vendo? Então, quando você tiver aqui não de fazer rápido, você vai gastar aí uns 30 segundos para fazer a tabela toda. Essa tabela aqui é pequena, mas tem uns problemas lá na dendrometria que a gente vai fazer tabelas enormes, né? Então, você vai usar bastante isso aqui. Agora eu vou te dar um exemplo aqui, como você usaria na calculadora, se você, em vez de tivesse valores inteiros aqui, ó, você tivesse valores quebrados, como que você usaria? Então, vamos dizer que aqui é x e aqui é y. Então, aqui 2,5, 3, 5,4, 7,2, 6, 1,5 e por aí vai, né? Então, como que você usaria nessa nova tabela? Você ia zerar ela, né? Shift Mode 3, igual. Você colocaria aqui, ó. O que eu apertei aqui para colocar ela de novo? Mode, regressão 3, ó. Regressão, eu aperto 3. 3, a linear que eu quero, que é 1. Certo? Já tá lá. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro os x, depois o y. E vou apertar M+. E no meio entre um x e um y, eu vou colocar uma vírgula. Então, 2,5,3 M+. 5,4,7,2 M+. 6,1,5 M+. E por aí vai, certo? Então, quando tiver valores quebrados, que tem aqui depois da vírgula valores decimais, você vai colocar aqui onde tiver vírgula, você vai usar ponto, certo? E para você separar um par ordenado de outro, você vai usar vírgula aqui, ó, entre eles. Agora, vamos ver aqui o coeficiente de determinação dessa questão aqui. Então, vamos colocar de novo. Deixa eu zerar ela. E vamos colocar de novo aqui os valores. 2,48 M+. 4,56 M+. Ó, já errei. Shift Mode 3 igual. Se você tiver errado também, você vai fazer isso. Para começar de novo, Mode 3, 1. Você já vai estar na regressão linear. Então, vamos começar. 2,48 M+. 4,56 M+. 5,64 M+. 6,60 M+. 8,72 M+. Então, vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente não colocou nenhum valor errado. Tá batendo, ó, a somatória de x é 25 mesmo. E a somatória de y tem que dar 300, ó, deu 300. Então, como que a gente vai fazer toda aquela outra conta, que era essa aqui, ó.
Qual conta que eu tô falando? É essa aqui que eu vou mostrar. Agora a gente vai fazer aqui o coeficiente de determinação. O que esse coeficiente de determinação pode mostrar pra gente? A porcentagem de acerto que aqueles dados que estão na tabela têm representatividade para o nosso experimento, certo? Então, ele vai variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, vai ser mais homogêneo o nosso experimento. E, em contrapartida, vamos dizer que o resultado chega lá a 84,72. O que isso aqui quer dizer? Que 84,72% dos dados estão correspondendo ao nosso experimento. 84, ele é bom, certo? Mas os melhores mesmo são acima de 94. Então, se ele for 0,94, ele já está se aproximando a um valor representativo dos dados. Está homogêneo. Então, vamos ver aqui, ó. O N, aquela hora eu falei para você que era 5. Por quê? Porque é a quantidade de linhas que a tabela vai ter, fora aquela linha de somatória. É só aquelas linhas dos pares ordenados, x e y. Agora vamos continuar aqui. Deixa eu marcar aqui a fórmula para você. Vamos continuar aqui substituindo os valores. Então, aquela hora na tabela eu encontrei que a somatória de x vezes y é 1576. Menos, abro parênteses, a somatória do x é 25. Fecho parênteses. A somatória do x é 300. Certo? Só estou substituindo aqui. Agora vamos abrir aqui a raiz. O n vai ser o mesmo 5 de sempre lá, desse exercício, tá? Esse 5 aqui é só desse exercício. A somatória do x ao quadrado vai ser aqui, ó, 145. A somatória do x, 25 ao quadrado. Você viu aqui o que eu fiz? Eu não peguei a somatória do x ao quadrado, ó. Eu peguei a somatória do x, que é aqui, ó, 25. E eu elevei ao quadrado o valor que era a somatória do x. Cuidado que isso aqui precisa errar na prova, porque isso aqui é rapidinho para você confundir. Certo? Vou fechar aqui o meu colchetes. Vou aqui para essa segunda parte, n, 5. Somatória do y ao quadrado. Menos essa parte aqui, ó. Ela é essa parte aqui. É o mesmo jeito de você errar. Você vai pegar aqui, ó, a somatória do y. E depois elevar ao quadrado. Não vai pegar a somatória do y ao quadrado não, que você vai errar. Certo? Então, 300 ao quadrado. Certo? Agora sim, vamos colocar aqui na calculadora. 5 vezes 1576 menos 25 vezes 300. É igual a 380. Certo? Agora vamos fazer aqui só os valores, depois a gente tira da raiz. Então vamos, aqui ó, a fatoração, exponenciação aqui ó, tem prioridade. Então toda vez que você vê um expoente, a primeira coisa que você vai resolver é ele. Então 25 ao quadrado deu 625, certo? Aqui ó, 5 vezes 145, 725, certo? Agora aqui ó, é a mesma coisa, o 300 ao quadrado, porque o 300 tem prioridade por causa do expoente. 5 vezes 18.320, 98.600, certo? Agora vamos continuar aqui. Vou continuar aqui em cima, ó. Então, 720 menos 325, 100. Vezes 91.600 menos 90.000,
1.600. Certo? Agora vamos colocar aqui. Agora sim a gente vai tirar da raiz. Raiz quadrada, abre parênteses, 100 vezes 1.600, 400. Certo? Por que eu tenho que abrir e fechar o parênteses aqui, ó? Porque se você não abrir o parênteses, a calculadora vai entender que a raiz quadrada aqui, ó, é só do 100. E o valor que deu a raiz quadrada do 100 vai ser vezes 1.600. Por isso que eu tenho que abrir o parênteses aqui e fechar. Ou então você primeiro resolve tudo que está aqui dentro da raiz e depois você passa para a calculadora. Agora vamos ver aqui, ó. 320 dividido por 400, 0,95. 0,95. O que esse 0,95 aqui quer mostrar pra gente? Que os valores têm 95% de homogeneidade. Então, são valores aceitáveis para o nosso experimento. Certo? Agora, a gente fez todo esse exercício aqui pra gente achar esse R. Isso é importante a gente saber. Agora, como que a gente poderia fazer isso em menos de 10 segundos? Então, como que você vai fazer para você fazer esse exercício em poucos passos? Você vai vir aqui, ó, Shift 2. Aí aqui vai ter a média, vai ter o coeficiente de o desvio, o coeficiente de correlação. Aqui vai ter o A e o B da função. No caso da minha calculadora, o B vai ser o A e o A vai ser o B. Você tem que ver aí na sua calculadora como que vai ser. E o 3 é o coeficiente de determinação. É essa conta que a gente acabou de fazer. Então, eu vou vir aqui 3 dá o igual 0,95. Então, ó, deu o valor que tinha que dar. Então, é uma prova real. Agora, a gente vai substituir os valores para achar os valores de A e B ajustados. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a conta do X média, que é a somatória do X dividido por N. Então, se a somatória do X deu 25 e N é 5, dá 5 mesmo. E o Y, a média do Y é somatória do Y dividido por N, que é igual a 300, né? Só substituindo, 60. Na calculadora, a gente também já pode fazer isso direto. Aqui, ó. Shift 2. Ó, mostra a somatória do... A somatória não, o X média, que é 5. E Shift 2 pro lado 1 vai mostrar a média do Y. Ó, 60 e o 5, certo? Então, agora vamos substituir a somatória do X, Y, né? Deu 1.576. O N é 5, né? A gente acabou de ver que a média do X é 5 também. E a média do Y deu 60. Certo? Dividido por... A somatória do X ao quadrado deu 145. Menos N, que é 5, menos o quadrado do X ao quadrado. X ao quadrado não, X média. Então, 5 ao quadrado. Aí a gente vai fazer a conta, né? Do jeito que tá aí mesmo. 1.576 menos 5 menos, volta, vezes 5 vezes 60. 76. Certo? E aqui a parte de baixo, ó, aqui é 5, né? Aqui a gente viu que o 5 tem prioridade, 5 ao quadrado, então 25 vezes 5, né? Que é o 125 aqui. Então, 145 menos 125. 20. Então, agora 76 dividido por 20
3.8. Então esse 3.8 aí é o nosso A ajustado da função. Então qual o valor que seria aqui na minha calculadora? Seria o B. Então vamos ver se ele daria certo. Olha lá, ó, 3.8, certo? Então não precisaria fazer essa conta. Eu só viria aqui, ó, Shift 2 pro lado, B, que é o 2, igual, apertei igual aqui, 3.8. Agora a gente vai fazer o B da função, B chapeuzinho, tá? Então vamos colocar aqui o X média, o Y médio lá que eu vi, que é 60, né? Menos o A, que eu acabei de achar, 3.8, vezes o 5, que é o X média. Agora eu vou fazer aqui 60 menos 3.8 menos 5, vezes 5. Agora vamos ver aqui na calculadora se está batendo esse resultado. Shift 2 pro lado. O meu B é o A, então 1. 41. Tá vendo? Já deu aqui. Então, qual que é a equação aí de produção? A função do x, em função do x. É a produção em função de x vai ser 3.8, que é o nosso A lá, né? Mais 41. Certo? Fazendo o gráfico, a gente vai colocar lá os valores da tabela. Então, aqui, ó. O 2 se liga ao 48. O 4 a 56. O 5 a 64. O 6 a 60. E o 8 a 72. Certo? Então, nós vamos passando aqui a nossa reta. Vai começar aqui do 41, que é o termo independente, né? Então, vai passar aqui assim, mais ou menos, ó. Certo? Esses valores que estão fora é porque a nossa tabela é uma tabela de regressão, certo? Então, ela vai mostrar a variação dos resultados em torno da reta. E qual seria a interpretação que eu poderia dar para esse exercício? Que a cada, em média, né? Aproximadamente a cada 3.8 toneladas de adubação, eu vou ter 41 toneladas de produção. Então, isso que você vai colocar lá. O nível de confiança de 95%, que é o seu coeficiente de determinação. Você não pode esquecer de colocar isso na resolução da sua questão.